E os psicopatas? Não tem cura. E por que nasce assim? Outras vidas? Todos nós temos uma... Não sei, pode ser. Eu também, assim, não sou Aham, crente sobre isso, aham. tá? Eu tô abordando porque eu Sim, acho que é é interessante. conveniente, é um assunto interessante. Então também tenho algumas dúvidas sobre isso. Eu poderia... nós vamos ter que fazer outro podcast, porque eu vou dar uma aula explicando tudo isso. Mas eu vou falar pra você, vou explicar aqui, em termos científicos, o que acontece. Quando a gente nasce, Tiago, a gente nasce, de acordo com Melanie Klein, vou falar de psicanálise, numa posição que Melanie Klein chama de esquizoparanoide. O bebê, ele olha para a mãe e ele acredita que ela quer... Melanie Klein estudou muito, pesquisas, enfim, para chegar a essa teoria, uma teoria. Então ela olha e acha que a mãe é como se fosse duas mães, uma mãe boa e uma mãe má, seio bom e seio mau, que ela fala. A mãe boa é a que dá mamar, que cuida, que limpa, e a mãe má, é a que seria que quer destruir, que não dá mamar, que deixa chorando no berço e tal, tal, tal. A criança, ela vive nessa posição que ela chama de esquizoparanoide até mais ou menos 6 meses. A partir de 6 meses, ela começa a entender que a mãe má e a mãe boa são uma mãe só. E sabe o que ela... Para que ela tenha esse entendimento ali, em termos mentais, ela começa a sentir culpa, vai desenvolvendo sentimento de culpa. Olha que eu vou falar do que a gente falou lá no início. Sentimento de culpa, que é o quê? Sentimento de culpa gera o amor. Então, quando eu sinto culpa, eu vou explicar a psicopatia, tá? Quando eu sinto culpa, porque eu tô odiando aquela mãe, e eu falo, pô, mas a mãe que eu odeio é a mãe que eu amo. É a mesma pessoa. E quando eu falo mãe, eu falo de função. Pode ser o pai, pode ser quem faz a função, pode ser a avó quem tá fazendo a função de mãe. Então ela começa a pensar assim, poxa, a mãe que eu odeio é a mãe que eu amo. Aí desenvolve a culpa. Aí ela começa a sentir amor. O amor é o objeto de reparação. É o objeto de reparação, que vai reparar o ódio que a criança tá sentindo, entendeu? Pela mãe, e vai fazer com que... Porque a mãe é a primeira de relacionamento. É o primeiro amor? É o primeiro amor. Então, o que acontece? Esse amor é o que ela vai transferir para as outras pessoas. Então, se ela não consegue desenvolver esse amor, ela vai transferir esse ódio para as outras pessoas. Se ela não tem culpa, o que o psicopata não tem? Culpa. Não tem sentimento de culpa. Ou seja, ele tem, digamos assim, é uma psicopatia que é desenvolvida nessa relação com a mãe. Tem um caso que eu assisti naquele Investigação Discovery, aquilo lá é meio doido, aquele programa lá, não sei se você já assistiu. Eu assisto aquilo, eu fico pensando mal das pessoas, porque é muita coisa ruim. Mas aí tinha a história de um homem, que ele, Thiago, ele matava as mulheres, é uma história real, e calçava o sapato dela. Ele é um serial killer, toda vez que ele matava uma mulher, ele depois matava e deitava ali do lado e calçava o sapato dela. E sabe o que aconteceu na infância dele? A mãe dele bateu nele porque ele calçou os sapatos da mãe, quando ele era pequenininho. E aí, ele, de forma inconsciente, ele desenvolveu ele já deveria ter uma predisposição à psicopatia ali, e aí ele realizava aquele desejo matando as mulheres, não podia matar a mãe, né? E calçava o sapato. Que ele queria. Que ele queria. E a criança quando é abandonada? Ela não teve o seio bom e nem o seio má. Essa criança que ela nasceu, ela foi abandonada pela mãe. Lembra que eu falei que pai e mãe é função? O pai pode ter abandonado, a mãe pode ter abandonado, mas alguém cuidou. Alguém vai cuidar. Mas é a energia de mãe. É a afetividade. É claro que vai fazer falta, entendeu? Então quando fala, pai é quem cuida, mãe também é quem cuida? É função. Pra psicologia, pai e mãe é função. E as crianças do orfanato? São várias pessoas que estão ali. É função também. Função também. É função também. Eu atendi uma menina quando eu trabalhava no socioeducativo. E ela ficou internada no socioeducativo e eu ia lá atender. Depois, voluntariamente, continuei atendendo, porque eu gostava de ter contato lá na casa da criança. E aí a gente começou a escrever a história da vida dela. E um dia ela foi designada para a juíza, deu uma decisão para ela ir embora para Ariquemes morar com a mãe dela. No dia a van veio buscar essa mulher, não fugiu? Fugiu da van, fugiu dentro do ônibus, queria morar comigo. O que eu fiz com essa menina, Thiago? Que ela viu em você essa mãe. Até hoje ela manda mensagem aqui de amor de mãe. Aquilo que as pessoas não tinham feito, passado por ela, ainda ela desenvolveu por mim. Eu levei ela em casa, fiz bolo, fiz uma torta de limão pra ela.
Entendeu? Eu fiz isso. Eu trabalhava no único centro de atendimento socioeducativo, modelo Sinase, que tem no estado de Rondônia, lá de Paraná. E tem um menininho, tem até foto com ele, no dia da audiência, dia das mães. Não tinha pra onde ir, a mãe dele tava presa. E aí a promotora falou assim, quer ir pra minha casa? Não. O diretor disse, quer ir pra minha casa? Não. Aí eu falei assim, você quer ir pra minha casa? Ele falou, quero. Todo mundo achou um absurdo. Eu trouxe o menino pra ficar lá em casa. Trouxe ele, ficou lá em casa, dei um feliz dia das mães pra ele, entendeu? Elisângela, mas e as crianças que são adotadas? Há um índice de que eles, quando chegam numa certa idade, eles querem voltar para a origem deles. Então aí não tem um contraponto, não, que a pessoa parece que quer voltar lá para onde ela... Não é que ela quer voltar pra origem, Thiago. Isso é cada pessoa. Eu já atendi pessoas que não querem, que amam os seus pais adotivos, entendeu? Então, isso é de cada pessoa. Mas eles têm, sim, curiosidade de saber de onde veio. Quem não teria? Porque dentro da nossa cultura, a gente tem um pai e uma mãe biológica. Então, a gente tem curiosidade de conhecer, de voltar, de entender o que está acontecendo. Por que eu não tô com eles? O que aconteceu com a minha mãe? Entende? Dentro do meu consultório, eu já atendi vários casos assim. Inclusive de mulheres que não conseguiam engravidar enquanto não resolveu essa história com a mãe que abandonou, digamos assim, que deu para adoção. Quis conhecer, saber quem é. Resolveu e em seguida conseguiu engravidar. É o autoconhecimento? Faz parte? É aquilo que eu falo que é perdão. Mas e aí? É Tomé? Tem que colocar o dedo para crer? O quê? O perdão, porque ela tem que ir lá ver a mãe. Ela não poderia mentalizar a mãe, que a psicologia trabalha sobre isso. Olha, mentaliza sua mãe, convida sua mãe a estar aqui, né? O lance da constelação familiar. Sim. Você faz da constelação Não, familiar? no Conselho de Psicologia proibiu. Eu tava até fazendo uma pós aí, até parei. Então, mas a psicologia tem disso, né? Ó, traz sua mãe aqui, vê como que é, perdoa isso. Então, por que a pessoa se dispõe? Não, eu quero ir lá ver. Aí Na onde eu verdade- falo Tomé. Não, ela nem foi. Ela nem Porque foi. o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Por isso que na hipnose é possível liberar perdão e trabalhar com alguém que já morreu, dentro do imaginário. Entendeu? Mas no caso dessa pessoa, a mãe estava pertinho. Então ela fez uma chamada de vídeo com a mãe, conversou, perdoou, mas dentro da hipnose teve todo um processo de perdão para que ela pudesse ter essa coragem de encontrar com a mãe. Sângela, você falou um negócio, a gente não tem o físico, né? A gente pode imaginar. E hoje a gente vê muito esses coaching nas redes sociais falando sobre isso com relação à riqueza. Funciona? Funciona. Eu posso ficar vivendo lá, eu sou rico, eu tô andando de avião, e isso vai pegar? Pensamentos materializam coisas, Thiago. Isso é cientificamente comprovado. Tudo o que se materializa, essa mesa, primeiro nasceu no pensamento de alguém. É isso que os coaches trabalham. Entendeu? Eu vou citar a Bíblia, então, aqui. Quando Deus criou o mundo, ele pensou primeiro. Você acha que ele só Se eu criou? ficar pensando, vai acontecer. Se você pensa que pode ou que não pode, das duas formas você tá certo. Você tá pensando do mesmo jeito, né? Então é nesse aspecto que os coaches... Só que eu não acredito no milagre dos coaches, entendeu? Que é só o pensamento. Existe Pensar e agir. o pensar e agir, mas contribui muito. Contribui. Dentro da anamnese que eu faço, eu traço todo o meu atendimento, a gente traça metas de tratamento. E aí, às vezes, a pessoa chega e fala assim, eu tô infeliz, eu tô muito triste, eu tô com ansiedade. Eu falo assim, me fala 10 coisas que você quer mudar. Se você estivesse diante de Deus, qual a primeira coisa que você pedia? E ele não pede o primeiro objetivo que ele veio tá sofrendo. Dificilmente ele vai pedir. E às vezes ele não consegue pedir nem 2, nem 3, e são 10, e eu tenho que ficar esforçando. E como que uma pessoa vai alcançar coisas, metas, objetivos na vida dela se ela nem consegue pensar naquilo? Então tem que pensar, o pensamento atrai, sabe? Eu fiz esse início de ano um workshop com 46 mulheres online. E aí eu construí todo um programa de a gente criar metas, e inclusive eu fiz as minhas metas, eu tô na metade das minhas metas já, conseguindo tudo aquilo que eu planejei. E quem pensa negativo também? Também Vai dar tudo negativo. vai dar negativo. Eu amo aquele filme, o documentário O Segredo, né? Já tentei assistir ele várias vezes, não consegui terminar de assistir.
Pode assistir, faz um esforcinho e assista. Porque é difícil pra mim. Preciso quê? quebrar esse paradigma aí. De acreditar que é só isso. Não é só isso. Não Mas precisa passa por acreditar. isso. Passa por isso. Porque é tão fantasioso. Ah, vou ficar pensando aqui no avião, o avião vai chegar. Não. Faça por sua parte que eu lhe ajudarei, é bíblico. Isso que eu tô pregando aqui, né? Eu acho que Não você é, pregadora. mas É que você tá hipnotizado lá na Igreja Batista, que a mulher Não, nem foi frequenta. pregar. Não, lá atrás aquela que te vez, motivou. não. E ela nem falou de hipnose aquele dia, só vi ela cantando. Sério, nem falou de psicologia. Mas olha, eu nem frequento igreja. Eu até vi uma postagem hoje que o Deus tá na gente, né? Deus é amor, tá na gente. É simples. Não precisaria, né? O bom de ir, de frequentar, né, de criar os nossos filhos na igreja, é porque a gente aprende. Sabe o que eu vi esses dias? Acho interessante, até vou comprar uma Bíblia assim. Eu assisti um vídeo do Pablo Marçal e ele faz hipnose pura. Eles não falam que ele faz hipnose assim. Tem um Paulo Vieira e tal. Tudo isso aí no final, por trás é hipnose, mas eles não utilizam o nome hipnose. E aí, uma moça perguntou pra ele assim, como é que você faz pra fazer palestras, todas as palestras, todos os treinamentos, você nunca repetir um conteúdo? Ele falou assim, ele fez mais de 2.000 lives na época da pandemia, ele não repetiu nenhum conteúdo. Ele falou assim, porque eu aprendi com o mestre. Um dia eu fiquei 1 ano, comprei aquela Bíblia que tem as letras vermelhas onde Jesus fala, e eu aprendi com ele. Porque tudo que eu falo dentro de ciência ou dentro de outras questões motivacionais dos livros que eu li, tudo tem a ver. Lembra que eu falei pra você lá no início? Tudo tem a ver com aquilo que Jesus falou. Esse dia eu entrei num debate sobre isso. O cara, pra que ler esses caras se cada 5 páginas ele cita a Bíblia? Lê a Bíblia. Não é? Por que eu vou comprar um livro do Paulo Vieira se a cada 10 páginas, 5 ele cita a Bíblia? Eu vou ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Vou ler Provérbios, Sabedoria, Eclesiastes. Tá tudo ali. Tá tudo ali. A base é a Bíblia. Então pra que eu vou? Tem aquele livro lá, Salomão, o homem mais rico que existiu. Um best-seller, já tá entre o top 10 lá, tem 3 anos. Cara, não tem uma página daquele livro que não tem um versículo bíblico. Então por que eu não lê a Bíblia? Por que você vai comprar um livro? E eu questionava sobre isso, entende? Então pra quê? Porque ele incentivava a ler. Eu falei, tá, mas eu já tentei ler. Só que você vai ler, toda página, ou na segunda página, tem uma citação bíblica. E ele vai, né, redigir sobre aquele versículo. Então lê a Bíblia. Que é a base pro cristão, né? Que é a bula da vida do cristão. Então vai direto na fonte, pra que rodear? Então a gente entrou nessa situação, porque eu vejo que eu gosto muito de assistir Pablo Marçal, né? E eu vejo que ele sempre que alfineta, sempre que ele chega numa encruzilhada, ele cita a Bíblia e acaba o assunto. Porque não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Pra quem crê, né? Se gostou de mais este vídeo, não deixe de compartilhar com os amigos. Obrigado!